Bem-vindos! Esse é o Mergulhe na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulhe na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor Lécio Dornas uma série com o título A Bíblia, Livro por Livro. Exatamente! Cada semana o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante! Olá, gente, graça e paz, sempre com muita alegria, no podcast da Igreja da Família, mergulhando na Palavra de Deus. E o nosso mergulho nessa semana é no livro de Provérbios, continuando na literatura de sabedoria. A primeira frase do livro, em Provérbios, capítulo 1, versículo 1, é reveladora. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. A palavra provérbios vem do hebraico misle, que significa ditos, afirmações, adágios. É exatamente a ideia deste interessantíssimo livro, uma verdadeira coletânea de pequenos ditos recolhidos ao longo de muitos anos e, em determinado momento, reunidos em uma só obra de sabedoria universal. Por tradição, acreditamos que o começo dessa colheita de ditos e provérbios tenha se dado entre 1015 e 975 a.C., ou seja, durante o reinado de Salomão em Jerusalém. No entanto, é sabido que bem antes de Salomão já havia o costume do uso de adágios entre o povo, bem como, após Salomão, também há registros do uso de provérbios. Quando, no entanto, o livro chegou a esta redação final, isto nós não sabemos. Existem na literatura pelo menos 4 tipos de provérbios. Provérbios históricos são aqueles fundamentados em algum evento do passado. Provérbios metafóricos seriam os verdadeiros adágios, pequenos ditos que aludem a uma situação ou várias situações concretas da vida. Provérbios de enigmas, que são aqueles baseados em adivinhações e perguntas enigmáticas. E, por último, provérbios didáticos, que são as instruções, os alertas quanto à conduta. Os que encontramos no livro de Provérbios são esses 3 últimos: provérbios metafóricos, provérbios de enigmas e provérbios didáticos. Não identificamos, até onde podemos compreender, os provérbios históricos no texto desse livro. Algumas informações interessantes. Deus é apresentado em Provérbios como o único Deus verdadeiro. O livro não faz menção ao Messias, nem a Moisés, tampouco a qualquer evento da história de Israel. Também não menciona o templo, os sacerdotes, os anjos, também não fala de idolatria. Provérbios trata da religião prática, inteligente e de sabedoria objetiva. Embora em Provérbios capítulo 1, versículo 1, tenhamos a informação de que esses provérbios são de Salomão, pelo menos 4 fontes autorais são identificadas no texto do livro: Salomão, Agur, Lemuel e os sábios. É, portanto, uma obra construída por muitas mãos, tendo, naturalmente, Salomão como seu principal autor. 14 grandes temas são tratados no livro de Provérbios: Deus e o homem, sabedoria, o homem insensato, o homem preguiçoso, o homem amigo, a língua humana,
a palavra, a preguiça, a embriaguez, o homem orgulhoso, a família, e aqui temos esposo e esposa, pais e filhos, os irmãos, a família propriamente dita, o trabalho, a mulher, a vida e a morte, e aqui se desdobra a vida e a morte em vida material e social, vida pessoal e psicológica, vida moral e espiritual e a morte também propriamente dita. Note como, ao tratar desses temas de extraordinária relevância, o livro de Provérbios constitui-se numa verdadeira cartilha de vida. É também um texto de filosofia prática, ainda um manual prático para uma vida saudável. Ao lermos Provérbios e ao colocarmos em prática seus conselhos e dicas, trilhamos o caminho da vida. No entanto, embora esses grandes temas sejam tratados no livro, não o são de forma linear ou sequencial, mas sim de maneira transversal. Somente a leitura de todo o livro permitirá ao leitor o vislumbrar e o sorver desta macro abrangência de assuntos e sua diversidade em Provérbios. Pensando em estrutura, podemos encontrar uma que organiza o livro em 4 grandes partes. A primeira, de Provérbios capítulo 1 até o capítulo 9, temos um convite poético para o leitor procurar e conquistar a sabedoria verdadeira. Expõe a natureza do conhecimento, o significado da vida e o caminho do sucesso. Já a segunda parte, que vai de Provérbios capítulo 10 até o capítulo 24, é composta por ditados breves sobre as formas corretas e incorretas de viver. São conselhos práticos sobre a vida familiar, a ira, o orgulho e etc. A parte terceira vai de Provérbios 25 até o capítulo 29 e é sobre liderança justa, a ajuda aos pobres e a sabedoria do dia a dia. A quarta parte, que é composta pelos capítulos 30 e 31, contém os ditos de Agur e do rei Lemuel. Agur era um professor árabe de uma tribo ismaelita do norte da Arábia, nomeada Massá. Encontramos relatos em Gênesis capítulo 25, versos 13 e 14. Ele era filho de Jaqué, autor de uma coleção de provérbios encontrados na Bíblia em Provérbios capítulo 30. Ele era um célebre professor que se converteu à sabedoria de Deus. Acredita-se que tenha vivido entre o reinado de Salomão até o de Ezequias. Agur indica ao leitor que toda a palavra de Deus é pura, Provérbios capítulo 30, versículo 5, e fala dos perigos da hipocrisia. Lemuel foi o rei de Massá. Seu nome é de origem hebraica e significa consagrado, separado ou dedicado a Deus. Ele recita as palavras de sua mãe, com advertências sobre a bebida forte, também sobre a mulher virtuosa, que tem mais valor do que as riquezas deste mundo. A mulher virtuosa reverencia o Senhor, ela é diligente, generosa, sábia e bondosa. Tamanha é a riqueza do livro de Provérbios que sua leitura e observância de seus ensinos podem ajudar muito na melhoria da qualidade de vida do homem de hoje, mesmo tantos séculos distante
da origem desses ditos reunidos neste livro. Alguém teve o cuidado de destacar um ensinamento notável em cada um dos 31 capítulos do livro de Provérbios. Interessante que você pode usar o método que desejar ao estudar este livro bíblico. Você pode estudar os seus grandes temas, pode seguir a riqueza de cada capítulo e pode, excepcionalmente neste caso, colher versos ou trechos isolados com o propósito de aprender alguma coisa igualmente destacada isoladamente. Assim, vamos ver esses 31 destaques que são verdadeiros conselhos práticos, um em cada um dos capítulos deste livro maravilhoso de Provérbios. Você está preparado? Vamos agora fazer um voo rasante, perpassando os 31 capítulos, com um destaque em uma pérola preciosa de cada capítulo, extraindo a partir desse versículo que destacarei uma lição preciosa para a nossa vida. Começamos. Se você é sábio, você não vai querer parar de aprender. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Provérbios capítulo 1, versículo 5. Se você buscar a sabedoria, você vai encontrar. Se buscardes a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios capítulo 2, versos 4 e 5. Permaneça sempre humilde. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Se você for sábio, você será recompensado. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Provérbios capítulo 4, versos 7 a 9. Fuja das tentações. Mantenha o seu caminho longe dela e não chegue perto da porta de sua casa. Provérbios capítulo 5, versículo 8. Não corra do trabalho. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Provérbios capítulo 6, de 6 a 11. Não dê espaço para a luxúria na sua vida. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Provérbios capítulo 7, de 25
a 27. Aprenda a ser sábio. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência e vocês, tolos, tenham bom senso. Provérbios capítulo 8, versos 4 e 5. Não resista quando alguém corrigir você. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Provérbios 9, verso 8. Não guarde ressentimentos. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Provérbios capítulo 10, versículo 12. Opte pela honestidade. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe darão prazer. Provérbios capítulo 11, versículo 1. A liderança é para quem trabalha. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Provérbios capítulo 12, versículo 24. Fuja dos atalhos para enriquecimento rápido. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Provérbios capítulo 13, versículo 11. Andar com o tolo é perda de tempo. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Provérbios capítulo 14, versículo 7. Pese sempre as suas palavras. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra rápida desperta a ira. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A injustiça não compensa. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Provérbios capítulo 16, versículo 8. Pague o preço da maturidade. O crisol é como a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Provérbios capítulo 17, versículo 3. Seja ensinável. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. Provérbios capítulo 18, versículo 2. Domine a sua raiva. A sabedoria do homem lhe dará paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Capítulo 19 de Provérbios, versículo 11. Trabalhe firme pelos seus sonhos. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Provérbios capítulo 20, versículo 5. Viva além do prazer. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Provérbios capítulo 21, versículo 17. Proteja a sua reputação. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Provérbios capítulo 22, versículo 1. Valorize a disciplina. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Provérbios capítulo 23, versos 13 e 14. Não seja
vingativo. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Provérbios 24, versículo 29. Responda com o bem. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Provérbios capítulo 25, versos 21 e 22. Não repita os mesmos erros. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Provérbios capítulo 26, versículo 11. Não fique elogiando a você mesmo. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Provérbios capítulo 27, versículo 2. Seja corajoso. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Provérbios capítulo 28, versículo 1. A integridade prevalece. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Provérbios 29, versículo 2. Honre seus pais. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Provérbios capítulo 30, versículo 17. O valor da mulher honrada. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Provérbios 31, versículo 10. Pura sabedoria prática. Conselhos maravilhosos para o dia a dia. Este é o livro de Provérbios. Não é incrível que adágios criados há tantos séculos, recolhidos ao longo das eras e preservados até os nossos dias, guardem em sua essência este verdadeiro tesouro para a vida, extremamente relevantes no nosso tempo? Sim, este é o maravilhoso livro da sabedoria bíblica, conhecido como livro de Provérbios. Uma literatura extraordinária. A gente chega a estremecer diante de tanta sabedoria, tanto conhecimento prático, passivo de ser colocado em prática hoje, agora mesmo. Uma boa revisão apenas desses 31 textos pensados nos 31 capítulos de Provérbios já poderá transformar seus relacionamentos, sua vida familiar, sua vida profissional, a sua qualidade de vida relacional. Hoje, fala-se muito em inteligência emocional. Pois bem, Provérbios é um manual insuperável de inteligência emocional. Mas precisamos ficar por aqui. Voltaremos na próxima semana com a permissão de Deus, dando continuidade à série A Bíblia, livro por livro. Por favor, assine o nosso canal no Apple Podcast e siga-nos no Spotify para ser notificado dos próximos
episódios. Obrigado, até a próxima semana. Um grande abraço. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às 6h30 da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Flórida. É claro que todos estão convidados para nos visitar no nosso culto dominical. Fique ligado, cada segunda-feira, o Mergulhe na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas, e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem.